turma boa, retomando nosso estudo aqui de geometria espacial, dando continuidade à nossa aula de cilindros, né? Nosso segundo vídeo de cilindros. No primeiro vídeo, né, a gente viu os elementos do cilindro, a definição do cilindro, né? Cilindro equilátero, seção meridiana, essas coisas. E aí também viu a questão das fórmulas, né? Envolvendo a área da superfície cilíndrica e envolvendo o volume do cilindro. Então, nessa aula agora, a gente vai fazer só a resolução de exercícios, né? Envolvendo os cilindros. Então, vamos primeiro lembrar as fórmulas que a gente vai usar, né? Então, primeiro a gente tem a seção meridiana, né? A área da seção meridiana de um cilindro, lembrando, né? A área da seção meridiana, né? É aquela área que a gente obtém quando a gente corta o cilindro, né, ao meio verticalmente, a gente obtém um retângulo e a área desse retângulo vai ser dada por 2R vezes H. A base desse retângulo vai ser 2R e a altura desse retângulo vai ser H. Então, a área da seção meridiana é 2RH. Percebe que todas as fórmulas, os únicos valores que a gente vai precisar para encontrar o que vai ser pedido é o raio e a altura do cilindro. A área da base, né? Lembra, pessoal, a base de um cilindro circular. A base do cilindro é um círculo. Então, a base do cilindro é a área de um círculo. A área de um círculo, πr ao quadrado. Área lateral da superfície cilíndrica. Quando a gente viu lá a planificação do nosso cilindro, a gente viu que o cilindro, né, a planificação dele é um retângulo. É um retângulo que vai ter base o comprimento da circunferência, um círculo, né, 2πr, e a altura h. Então, 2πrh. A área total, bem tranquila a área total, né, porque a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, achei a área lateral, achei a área da base, eu sei a área total. Tá bom? E o volume de um cilindro é igual ao volume de um prisma. É a área da base vezes a altura. Só que a base de um cilindro é um círculo. A área de um círculo, πr ao quadrado. Então, a área de um círculo vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. Certo? E, novamente, se ele não der no enunciado o valor de π, você deixa a resposta final lá com π. Não precisa fazer a substituição, para ter que fazer as multiplicações. Tá bom? Então, vamos para os exercícios, que vocês estão ansiosos aí. Então, vamos lá, esse exercício aqui, exercício 2. Ó, a pergunta. Quantos metros cúbicos de terra foram escavados para a construção de um poço que tem 6 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade? Então, a pergunta de novo. Quantos metros cúbicos de terra foram escavados para a construção de um poço que tem 6 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade? O que é que está sendo perguntado na questão? Aí você tem que pegar as palavras-chave, né? Vamos lá. Ó. Quantos metros cúbicos? Metro cúbico é unidade de medida de quê? Metro cúbico é unidade de medida de volume. Então, está perguntando qual é o volume de terra que foi escavado. Quantos metros cúbicos? Qual foi o volume de terra escavado para a construção de um poço? Então, o volume de que sólido? É um volume de quê? Um poço. Um poço tem formato de quê? Um poço tem formato de cilindro. Então, na verdade, essa pergunta é: qual é o volume de terra que foi escavado para a construção de um poço, ou seja, para a construção de um cilindro que tem 6 metros de diâmetro e 15 metros de profundidade. Certo? Ou seja, imagina um cilindro de diâmetro 6 metros e 15 metros de profundidade, ou seja, 15 metros de altura. Esse poço forma um cilindro. Qual o volume desse cilindro? Essa é a pergunta. E aí eu vou me lembrar. Volume de cilindro é o que, pessoal? Acabou de ver. Volume de cilindro. Área da base vezes a altura. Qual a área da base de um cilindro? É um círculo. Como é que calcula a área de círculo? πr ao quadrado. Então, a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Isso aqui é o meu volume. Então, percebe que para calcular o volume do cilindro, quais são as informações necessárias? O raio do cilindro e a altura do cilindro. E talvez o π, se ele der no enunciado. Certo? Se não, a resposta é com π no final. πr ao quadrado vezes h. E agora eu só faço substituir, pessoal, porque eu sei quem é o raio desse meu cilindro e sei qual é a altura desse meu cilindro. Ó, o raio do meu cilindro, pessoal, se esse meu poço tem 6 metros de diâmetro, se ele tem 6 metros de diâmetro, ele tem 3 metros de raio. Porque lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Ou, equivalentemente, o raio é a metade do diâmetro.
Se o diâmetro é 6, o raio é 3. O raio é 3 metros. Então, πr ao quadrado. Π vezes 3 ao quadrado. Vezes a altura do cilindro. A altura desse meu cilindro, a altura desse meu poço é a profundidade dele, que é de 15 metros. Então, a altura do meu cilindro é de 15 metros. O raio é 3, o H é 15. Fiz a substituição aqui, agora conta. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 15. Está aqui repetido. Para estar 9 aqui. 9 vezes 15 dá 9 vezes 15 dá 135. 135 pi metros cúbicos. Esse é o meu volume do meu poço. Então, foram retirados 135 pi metros cúbicos de terra para a construção desse poço. Usar aqui, vamos usar o valor de pi como sendo 3,14. Para 135 pi, muita gente não vai entender, mas se eu fizer agora 135 vezes pi, 135, vou dizer que pi é 3,14. Então, o volume, né, vai ser 135 vezes 3,14, vezes pi. Se pi sendo 3,14, 135 vezes 3,14. Quando eu fizer a minha continha de cabeça, 135 vezes 3,14, eu vou obter 423,9 metros cúbicos. Ou seja, foram retirados, né, 423,9 metros cúbicos de terra. Ou seja, eu formei um cilindro e dentro desse cilindro cabe 4, se eu tirei 423,9 metros, ou seja, quase 424 metros cúbicos, é porque cabe 424 metros cúbicos de terra nesse cilindro, nesse poço. E se cabe 424 metros cúbicos de terra, cabe 424 metros cúbicos de qualquer coisa. Por exemplo, de água. Eu posso encher esse poço com 424 metros cúbicos de água. 1 metro cúbico é 1.000 litros, né? Então, 424 mil litros de água caberia dentro desse poço. Muita água, né? Certo? Então, deu para entender, tá bom? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, estamos aí. Próximo exemplo. Exemplo 3. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e em rodovias é a construção de túneis. Certo? A construção de túneis. Às vezes dá até medo de passar por debaixo de um túnel. Né? Tem aquele filme que o túnel cai em cima do carro e o carro fica preso lá. Mas, enfim, a realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Certo? Muita matemática por trás da construção de um túnel. Não é só ir cavando lá, vai ter todo um cálculo necessário. Né? Um túnel em formato semicircular destinado ao transporte rodoviário tem as dimensões conforme a figura a seguir. Então, aqui está o túnel que fizeram. Esse túnel aqui, ó, como é que funciona esse túnel? Ele parece ser que figura, né? Percebe que esse túnel parece ser, né, a metade de um cilindro, né? É o que a gente vai chamar de semicilindro. Percebe que esse túnel ele forma a metade de um cilindro, ele forma um semicilindro, que a gente chama de semicilindro. E esse semicilindro, né, ele tem altura, né, 400 metros, né? Isso aqui seria a altura desse meu, porque o cilindro está deitado, mas se ele estivesse em pé, isso aqui seria a altura do nosso cilindro, do nosso semicilindro, 400 metros. E esse cilindro aqui, na abertura dele, né, já que estamos sempre na abertura aqui, né, de um ponto para o outro, das extremidades aqui, é 12 metros. É um cilindro, né, seria um cilindro, nesse caso um semicilindro, de diâmetro 12 metros. Diâmetro 12 metros, raio 6 metros, né, na metade. Qual o volume em metros cúbicos no interior desse túnel, né? Qual o volume desse túnel aqui? Então, quando eu vou analisar a pergunta, né, o que é que eu tenho? A pergunta é, qual é o volume? Se eu quero saber qual é o volume de quê? Volume de um túnel em formato semicircular. Ou seja, eu quero saber o volume da metade de um cilindro. Um túnel em formato semicircular é a metade de um cilindro. Então, vamos lá. Volume de um cilindro completo. Qual seria a fórmula para calcular o volume de cilindro? De um cilindro todo. Volume de cilindro. Área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h. Vamos calcular o volume de um cilindro. Vamos supor que se esse aqui fosse um cilindro completo. Esse cilindro aqui, ele tem raio. Qual é o raio desse cilindro? Se o diâmetro do cilindro seria 12 metros, o raio é 6. Então, π vezes 6 ao quadrado. Qual é a altura desse meu cilindro? A altura é de 400 vezes 400. Então, o meu volume vai ser, já fiz aqui a conta rápida, 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 400, quando você fizer 36 vezes 400 de cabeça, você vai obter que 36 vezes 400 é 14.400. Então, 14.400 o quê? Π,
14.400 vezes, repara que até agora não deu nenhum valor de π. Então, 14.400 π metros cúbicos. Esse é o volume de um cilindro de raio 6 e altura 400. Só que esse túnel não é um cilindro, esse túnel é a metade de um cilindro, é a metade desse cilindro. Então, vamos fazer o seguinte, né? Novamente, vamos usar um valor aproximado de π. Vamos usar π agora e fazer uma aproximação ainda maior. Vamos dizer que π é 3. Então, vamos usar que π é 3, vai ficar mais fácil ainda o cálculo. Se π é 3, qual vai ser o volume do meu cilindro todo? 14.400 vezes 3. E 14.400 vezes 3 de cabeça, 43.200. Então, o volume de um cilindro de raio 6 e altura 400 metros é 43.200 metros cúbicos, certo? Só que, de novo, a minha pergunta é a metade de um cilindro, um túnel em formato semicircular. Tem a forma de metade de um cilindro. Então, o volume, atenção, o volume que eu estou achando aqui é o volume de um cilindro todo, só que eu não quero o volume do cilindro todo, eu quero a metade desse cilindro. Então, o meu volume vai ser a metade de 43.200. O meu volume vai ser 21.600. Então, o volume desse túnel aqui é de 21.600 metros cúbicos. Então, é como se eu tivesse escavado 21.600 metros cúbicos de terra para fazer esse túnel, já que agora dentro desse túnel aí tem esse espaço aí. Esse volume de 21.600 metros cúbicos, certo? Mais um exercício que eu sei que vocês gostam. Ó. Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade. Sua base superior é aberta e tem 4 metros de diâmetro. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque? Se para cada metro quadrado gasta-se 1/4 de galão. Então, vamos lá, probleminha. Vamos ler novamente o problema. Um tanque cilíndrico, então tá aqui, ó, ele tem 3 metros de profundidade. Profundidade de um cilindro é a altura dele, né? Então, 3 metros de altura. Sua base superior é aberta, né? Como se fosse um tanque, né? A parte superior é aberta, é onde você vai retirar a água ou encher, né? Então, a base superior é aberta. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque? Se para cada metro quadrado gasta-se 1/4 de galão. Então, vamos analisar. Eu quero pintar esse tanque aí. Mas o que é que eu tenho que pintar? Eu tenho que pintar o interior desse tanque. Lembra que esse tanque não tem tampa, né? Então, na verdade, eu vou pintar o interior do tanque, ou seja, a parte lateral do tanque, e vou pintar só a base de baixo do tanque. Vamos ver o que eu vou pintar. Vou pintar a parte de dentro do tanque, que é a parte lateral. Poderia ser de fora, mas só quero pintar a parte de dentro. Vou pintar a lateral do tanque e vou pintar a base do tanque. Uma base só. É isso que eu vou pintar, certo? Então, a pergunta é, o que precisa pintar? Então, eu preciso pintar a superfície lateral e preciso pintar uma base, certo? Eu preciso pintar a superfície lateral desse meu cilindro e preciso pintar uma base desse cilindro. Superfície lateral é uma base, eu não estou querendo calcular o volume, eu estou querendo calcular a área, não é isso? Então, vamos calcular a área lateral do meu cilindro e vamos calcular a base do meu cilindro. A área lateral do cilindro, 2πrh. Não é isso que a gente viu? Base do cilindro é um círculo, πr é ao quadrado. E agora é só fazer a substituição, porque eu sei quem é um raio e sei quem é a minha altura. Percebe que agora ele já deixou claro no enunciado. Use π igual a 3,14. Então, vou fazer a substituição. Área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h. A gente sempre vai fazer a substituição do π no final. Certo? Fica mais fácil. Achar a resposta final, π. Aí lá coloca π igual a tanto. Fica mais fácil de fazer. Então, vê lá. Então, 2 vezes π vezes o raio. Qual é o raio desse tanque? Qual é o raio desse cilindro? Esse cilindro aqui, ele está dizendo que essa abertura toda é 4 metros. Ou seja, 4 metros é o diâmetro do meu cilindro. Se o diâmetro do cilindro é 4 metros, é porque o raio é a metade. E o raio é 2 metros. Então, o raio do cilindro é 2. E qual a altura do cilindro? A altura do cilindro é a profundidade dele, que é de 3 metros. Então, qual é a lateral? 2 vezes π vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12π. A lateral é de 12 vezes π. Só que quem é π, pessoal? Π é, ele mandou dizer que π é 3,14. Então, 12 vezes 13,14. Então, a lateral vai ser de 37,68 metros quadrados. Então, vou pintar a superfície lateral desse meu tanque. Então, vou ter que pintar uma área de 37,68 metros quadrados, certo? A superfície lateral. Só que também tem que pintar a base desse cilindro, né?
Tem que botar a parte interna, então tem que botar a base também dele. Só que a base desse cilindro é um círculo. Como é que calcula de círculo? πr ao quadrado. Π vezes. Quem é o R, pessoal? O R é 2. O raio desse meu cilindro é 2. O raio desse tanque é 2. 2 ao quadrado, 4. Então, 4 vezes π. Quem é π? 3,14. 3,14 vezes 4. 3,14 vezes 4, facilmente de cabeça, 12,56. Essa aqui é fácil mesmo. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 0,14, 0,56. 12,56. No entanto, né? 12,56 era da base, a lateral 37,68. Então, o que é que eu vou pintar? Vou pintar essas duas partes. Eu vou pintar a superfície lateral e uma base. Então, eu vou pintar 37,68 mais 12,56. De novo, percebe que eu vou pintar, não vou pintar a total, não vou pintar a superfície lateral e as duas bases. É uma base só. Atenção ao problema. Então, eu vou pintar uma base só. Então, eu vou pintar 37,68 metros quadrados mais 12,56 metros quadrados, e essa soma dá 50,24 metros quadrados. Eu tenho que pintar uma área de 50,24 metros quadrados. Tá bom? Agora, atenção na pergunta. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque, se para cada metro quadrado gasta-se 1/4 de galão? Quantos galões são necessários, se para cada metro quadrado gasta-se 1/4 de galão. Então, vamos entender agora aqui, ó. 1/4 de galão, pinta 1 metro quadrado. Se 1/4 de galão pinta 1 metro quadrado, 1 galão todo vai pintar 4 vezes mais, né? Porque 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 dá 1. Então, se 1/4 de galão pinta 1 metro quadrado, 1 galão todo é 4 vezes mais. Então, vai pintar 4 metros quadrados. Então, 1 galão pinta 4 metros quadrados. Mas eu quero pintar 50,24. Então, fácil, né? 50,24, né? 12, aí eu 50,24. Eu quero pintar 50,24. Eu posso tentar, não quero nem fazer a divisão, vou fazer de cabeça aqui, ó. 1 galão pinta 4 metros quadrados. Vou comprar 12 galões e vou ver se dá. Vamos ver se 12 galões dá. Se eu comprar 12 galões, cada galão vai pintar 4 metros quadrados. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 4, 48. Não deu, não foi? 12 galões não deu para pintar. Porque ainda vai faltar. Eu tenho que pintar 50,24 e com 12 galões eu só pinto 48. Então eu tenho que comprar mais. Então eu vou comprar mais 1 galão. 13 vezes 4, 52. Ó, só que 52 passa. Mas e aí, você ia comprar 12 ou 13 galões? 12 não dá. 13 vai sobrar. Então tem que comprar 13. Não pode faltar. Sobrar pode. 12 galões é insuficiente, 13 passa, mas então eu tenho que comprar 13. Então, eu tenho que comprar 13 galões, certo? Essa é a minha resposta. Eu podia ter feito também, né? 50,24 dividido por 4. Ou seja, dá 12,56. Ou seja, eu preciso de 12 galões e meio, 12,56 galões. Só que eu não compro 12,56 galões. Ou eu compro 12 galões ou eu compro 13. 12 é insuficiente, é mais que 12. Então, eu tenho que comprar o inteiro maior, eu tenho que comprar 13. Podia dar 12,1. Ou seja, 12 não era suficiente, tinha que ser mais que 12, então tem que ser 13. Então, a resposta é 13 galões. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, é isso, né? Essa é a nossa aula de resolução de exercícios envolvendo os cilindros. E a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a estudar os cones, e depois as esferas, e depois a gente vai juntar tudo para fazer um balaio só. Certo, pessoal? Novamente, bom estudo, certo? Estude por outros vídeos de outros professores também. Façam outros exercícios e qualquer dúvida a gente está aí para ajudar. Forte abraço a todos e valeu!